Você já deve ter ouvido falar aquela máxima de que o papel de um empreendedor, o papel de toda empresa é identificar um problema, identificar uma dor e resolver aquele problema. E esse é o maior mito do empreendedorismo moderno, na minha percepção. E hoje eu quero falar sobre isso. Porque, obviamente, existe um fundo de verdade nessa frase, senão ela não seria tão reproduzida, mas você pode falar que essa é a função de um médico também, né? Ele vai identificar uma dor e resolver um problema. Às vezes até ele vai identificar literalmente uma dor, né? Na verdade, você poderia falar isso de um advogado também, né? Você pode falar que o papel dele é identificar uma dor ali no que o cliente dele está passando e resolver um problema, né? Pode ser um problema criminal ou um processo, ou pode ser algo contratual mesmo. Só que nesse vídeo aqui, eu vou te provar que não é nem toda empresa que resolve uma dor, que resolve um problema. Por exemplo, qual problema a Hermès resolve? Aquela marca de itens de luxo, né, conhecida pela sua bolsa de mais de 100 mil reais. E aí você poderia falar, pô, se eu tenho um problema de não ter uma bolsa, eu posso ir lá e resolver esse meu problema com a Hermès. Mas parece que a gente está forçando a barra aqui, né? Se você for um cara um pouco mais astuto, você vai falar, Bruno, a Hermès resolve o problema de pessoas que querem elevar o seu status social. A pessoa sente uma falta de status ali e aí ela compra a bolsa da Hermès para elevar o status social dela. Mas isso ainda parece um pouco forçado, né? Primeiro porque boa parte dos clientes da Hermès não precisam elevar o status social deles. Inclusive tem primeiras damas aí que usam bolsas da Hermès e, puta, será que ela precisa elevar o seu status? E mesmo que se argumente que talvez ela se sinta insegura por dentro e ela sente que precisa daquilo, cara, tá faltando alguma coisa aí. Porque eu acho que é forçar um pouco a barra do termo resolver o problema, né? Porque geralmente quando as pessoas usam essa frase para descrever o ato empreendedor, elas estão falando que você tem que ir na sociedade, em grupos, em nichos de clientes diferentes, encontrar uma dor, encontrar um problema e aí criar uma solução para aquilo. E, cara, eu não consigo enxergar uma ponte entre a pessoa falando, nossa, identifiquei aqui um problema de pessoas ricas que se sentem mais inseguras, com menos status do que elas poderiam ter, então eu vou fazer a Hermès. Não faz muito sentido, tá vendo? Outro exemplo aqui, tem uma sorveteria aqui no bairro que é boa pra caramba, e quando eu não tava de dieta, eu ia lá, cara, teve um período ali no verão que eu ia todo dia nessa sorveteria. Agora, ela estava resolvendo um problema para mim. Eu tinha um problema de falta de sorveteria que eu gosto no meu bairro. Não, na verdade eu nem pensava em sorvete antes. E assim que eles abriram ali, né, eu comecei a consumir muito o sorvete deles, que é um sorvete delicioso, diga-se de passagem. Eu não acredito que eles vieram aqui no bairro e falaram, nossa, esse bairro tem um problema, eles têm uma falta de sorvetes, então vamos resolver esse problema. Não foi assim que o ato empreendedor foi feito. Então, a minha tese para esse vídeo aqui é que o real trabalho do empreendedor, o real trabalho de uma empresa, não é resolver problemas, não é resolver uma dor, é gerar valor. E, obviamente, resolver problemas, resolver uma dor, é um subset de gerar valor. Mas tem muitas outras formas de gerar valor que não são resolvendo um problema específico. Vou dar outro exemplo aqui, então. A Disney, né? Que problema a Disney resolve? Vamos pensar no negócio de parques deles, né? Porque a Disney tem muitos braços aí, né? Tem mídia, filmes, etc. Qual problema os parques da Disney resolvem? E se você forçar um pouco a barra, você pode falar, poxa, as pessoas têm um problema de que elas precisam de um lugar para levar a família com crianças pequenas durante as férias ali, e esse lugar não existe, então a gente precisa criar a Disney. Você poderia falar que para um público brasileiro, a Disney também resolve um problema de status social ali, de pertencimento num grupo de adolescentes de uma classe, né, média alta ou mais rica da sociedade. Mas isso tudo seria uma grande forçação de barra, porque a Disney, na verdade, ela gera valor de uma outra forma. Ela gera valor criando toda uma experiência da qual as pessoas querem participar. A pessoa que vai para o parque da Disney, né, ela não acorda com, nossa, estou com um problema e eu preciso resolver ele, e eu vou resolver ele indo no parque da Disney. Você poderia falar que Las Vegas, né? Estou pensando em Las Vegas, a cidade como um produto de destino turístico, também não resolve um problema, mas as pessoas vão lá mesmo assim, porque elas também, né, a cidade ali como um todo, aquele complexo de cassinos e shows
e experiências ali que você pode ter, né, de pilotar um carro de corrida e tal, tudo que você pode fazer em Las Vegas, aquilo tudo oferece uma grande experiência que não está resolvendo problema nenhum, mas que ainda assim faz as pessoas quererem gastar dinheiro com aquilo. Tanto é que o trabalho do empreendedor não é resolver problemas, que o motto, né, o slogan ali da Y Combinator, a maior aceleradora de startups do Vale do Silício, não é resolva o problema das pessoas. O motto deles, né, o slogan deles é faça algo que as pessoas querem. Make something people want e não solve a problem people have. Né? Se a função de todos os negócios fosse resolver problemas, o motto dele seria solve a problem people have, ou alguma coisa assim, né? Mas não é, porque mesmo no mundo das startups, você pega uma startup aí como o Instagram, lá no começo, quando ainda era um app de fotos, para você postar fotos e colocar filtros ali, ele não resolvia um problema de fato. As pessoas não acordavam de manhã com uma dor de, eu só queria postar minhas fotos e eu não tenho onde postar, até porque elas tinham onde postar, elas podiam postar no Facebook, e era isso que as pessoas faziam. Só que o gênio lá que fez o Instagram, ele descobriu que com aqueles filtros lá, como a câmera do iPhone era meio porcaria no começo, as pessoas iam querer postar as fotos delas lá, porque a foto saía meio ruim no celular e o filtro deixava ela bonitinha. No começo era isso que o Instagram fazia, né? O próprio Facebook também, né? Quando ele surgiu, as pessoas não tinham um problema de, preciso me conectar com meus amigos pela internet, numa rede social. Ninguém pensava nisso, cara. Eu sei porque eu estava lá. O que aconteceu com o Facebook é que eles fizeram algo que as pessoas queriam entrar. E mais que isso, quanto mais pessoas entravam lá, mais as pessoas queriam entrar. Então, toda vez que eles lançavam numa universidade nova, que foi o primeiro business deles, né? Eles só faziam redes sociais dentro de universidades. Toda vez que eles lançavam uma universidade nova, tinha uma parcela ali de curiosos que entravam para ver qual que era, e aí as outras pessoas iam entrando até pela moda, até pelo hype que gerava em torno daquilo. E era uma coisa legal a se fazer, e as pessoas faziam aquilo. Obviamente, o grande produto do Facebook, depois do Instagram, foi a plataforma de anúncios, né? É ali que eles ganham dinheiro, inclusive. E isso sim resolve um problema que as empresas têm, que é um problema de aquisição de clientes. Então, existem elementos dos dois lados, mas o produto inicial não resolvia problema nenhum, mas ele era algo que as pessoas queriam. Outros exemplos, o Apple TV Plus, que chama, é aquele streaming da Apple lá, né? Concorrente da Netflix, da HBO Max Plus, sabe lá qual é o nome da HBO agora? Concorrente da Amazon Prime também, né? É a rede de streaming da Apple. Eu tenho assistido muitas séries lá recentemente, porque tem muitas séries boas de ficção científica. Só que eles também não resolvem problema nenhum, porque, por um lado, você poderia falar, eles resolvem um problema de as pessoas querem assistir streaming, mas tem um monte de streaming já com um monte de série. Aí você pode falar, não, Bruno, mas na verdade existiam poucas séries boas de ficção científica e eles resolveram esse problema. Só que, cara, na moral mesmo, a minoria das pessoas que assistem as séries lá, né, por exemplo, Severance, Pluribus, Silo, tem várias séries boas lá. A minoria das pessoas tem Foundation é uma série muito boa também. A minoria das pessoas que assistem as séries lá, elas acordaram um dia e falaram, nossa, estou com um problema de falta de séries de ficção científica para assistir, né? O que eles fizeram? Eles fizeram séries, né, que as pessoas querem ver, porque são boas séries, e a plataforma deles teve relativo sucesso com isso. Mas eles não estão resolvendo nenhum problema específico, concorda? Inclusive, provavelmente, não sei, né, talvez eu estou enganado, mas provavelmente eles não tiveram a ideia de focar em séries de ficção científica lá, porque eles viram, através de estudos de mercado, que as pessoas reclamavam pela falta de séries de ficção científica. Era um gênero que estava meio em baixa até antes deles reviverem o tema, né? Então, eu não acho que as pessoas estavam muito preocupadas se existiam séries de ficção científica ou não. Assim como as pessoas não estão preocupadas hoje se existem séries boas de Velho Oeste ou de, sei lá, comédia adolescente, entendeu? Ninguém pensa nisso.
mas eles fizeram algo bom, algo que as pessoas querem e tiveram relativo sucesso com aquilo. Outro exemplo aqui, o Walmart. O Walmart nos Estados Unidos é a rede de supermercados, aí, de hipermercados mais bem sucedida que tem, e o grande lema deles é preço baixo todo dia. E em geral eles oferecem, entre as redes de supermercado, os melhores preços. O que você pode dizer que é resolver um problema, porque, as pessoas pagavam mais caro em outro lugar e agora elas pagam mais barato, supostamente, no Walmart. Mas aí eu vou te questionar uma coisa. A maioria das pessoas, antes de existir o Walmart, elas não iam para o supermercado e falavam, nossa, tá tudo muito caro aqui, isso é um problema. Pelo menos lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, talvez elas falavam isso porque a gente sempre fala que as coisas estão caras, né? Mas, não era um problema latente na vida das pessoas. Mas ainda assim, eles conseguiram criar um esquema ali, um modelo de negócio que permite para eles cobrar mais barato nos alimentos, nos itens que são vendidos ali no supermercado. E dessa forma, eles geram valor. Eles fizeram algo que as pessoas queriam, porque as pessoas querem pagar mais barato quando elas podem, né? Então, eles geram valor através de corte de custos, né? E aí repassando pelo menos uma boa parte desse corte de custos para os clientes, mas eles não resolveram um problema daquela formulinha de empreendedorismo que eles ensinam principalmente em escolas de negócios, né? Para empreender, primeiro você encontra um problema e depois você resolve esse problema para o seu cliente. Não tinha problema nenhum ali a ser resolvido, mas existe sim geração de valor. No caso deles, de forma muito óbvia, né? Estou cobrando mais barato, estou gerando valor, economizando custo na cadeia e repassando essa economia para você. No caso da Disney, através de experiências. No caso da Hermès, criando itens de luxo, que são até obras de arte, que as pessoas que têm muito dinheiro simplesmente querem comprar. No caso da Disney negócio, e não no caso da Disney Parques, né? Se você pensar na Disney como um todo, o valor que eles geram, e que inclusive vai para o parque, mas também vai para os negócios de mídia, de propriedade intelectual, de merchandising deles, eles geram valor criando histórias. Então tem todas as histórias da Pixar, todas as histórias da Marvel, do Star Wars, as histórias originais da Disney, lá das princesas, né, e do Aladdin e tudo isso. Isso existe geração de valor nisso, porque as pessoas querem acompanhar essa história. E um outro exemplo de quem fez isso muito bem foi a empresa que fez o Pokémon, que hoje eu acho que chama The Pokémon Company. Mas enfim, não sei como era no começo, talvez sempre foi The Pokémon Company, não sei. Mas a empresa que fez o Pokémon criou uma história, criou um mundo em que as pessoas podem ir lá e ver no desenho, jogar no jogo, comprar a pelúcia do Pikachu lá para pôr no quarto, né? Enfim, tem os brinquedinhos, aí tem as pokebolas e até sair na rua com o celular na mão, tentando caçar o Blastoise da sua vizinhança aí. O Airbnb eu acho que é outro bom exemplo. Não existia, na grande maioria dos casos e situações, um problema de falta de lugar para se hospedar, né? Talvez em grandes shows, grandes eventos tinha esse problema, mas grande parte da demanda do Airbnb é porque eles oferecem um outro tipo de habitação ali para as férias, né, para viagens que você faça, que não são hotéis. Talvez você queira ficar num lugar mais autêntico, né, no meio de um bairro. Hoje o Airbnb, em grande parte, até concorre diretamente com hotéis, mas muitas das propriedades que eles listam lá são para você ficar num bairro mais local, né, em que você tem um apartamento completo, em que você tem uma cozinha ali junto com você. Tanto é que eles colocam nas propagandas deles essa questão da viagem autêntica. E, assim, você pode forçar a barra de novo e falar que eles estão resolvendo um problema da inautenticidade das viagens em hotéis. Mas, vamos mandar real aqui, cara. Eles estão oferecendo uma forma nova de viajar. E que não é um problema em si, mas é algo que as pessoas querem, né? As igrejas são outro bom exemplo. Elas... Se você pensar nelas como negócio, né? Acho que é justo pensar em muitas igrejas como um negócio. Dá muito dinheiro e não paga imposto. Mas, enfim, tem várias igrejas, particularmente as evangélicas, né? Que, enfim, tem uma diversidade maior aí de mensagens de marketing, que focam a sua comunicação em problemas, né? Outro dia eu vi um banner aí da Igreja Universal falando em entrar para a Igreja Universal para se curar da depressão, né? Que, problema, solução. Tem um problema de depressão, solução.
igreja. Mas a grande maioria delas não faz isso, né? A grande maioria delas oferece algo que as pessoas querem. De repente é uma comunidade ali na igreja, de repente é um contato com o sagrado. Em alguns casos, talvez seja a oportunidade de encontrar um parceiro romântico, né? Uma pessoa de bons valores, uma pessoa de valores parecidos com os seus, ali naquele ambiente da igreja, né? De certa forma, ela concorre com o Tinder aí, o que é um plot twist inesperado da situação. Mas em grande parte as pessoas que entram em uma nova igreja, começam a frequentar aí um culto específico, elas não estão indo lá para resolver um problema, elas estão indo lá porque elas querem, porque tem algo ali que é interessante, que, né, faz elas quererem estar lá. Se você compra uma sauna, uma piscina, uma jacuzzi para sua casa, você não está resolvendo um problema de fato, né? Você está colocando uma nova opção de lazer ali para sua família. Se você vai num restaurante estrelado com uma comida diferente ou alguma comida étnica, né? Não precisa nem ser um restaurante tão bom, mas você vai num restaurante vietnamita, por exemplo, você não está resolvendo um problema de fome necessariamente. Você também não está resolvendo um problema de falta de comida vietnamita na sua rotina alimentar. Você está indo lá para experimentar um negócio novo, um negócio diferente que talvez você goste. Talvez você está indo lá para relembrar uma viagem que você fez ao Vietnã aí quando você era jovem mochileiro. Talvez você está indo lá para mostrar para uma pessoa querida, para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para sua namorada, para o seu marido, para o seu filho, talvez, aquela comida que você comeu nessa viagem. Quando uma pessoa abre uma academia nova no seu bairro, que talvez já tenha 3 ou 4 outras academias, ela não está resolvendo um problema de fitness ou um problema de falta de academia. Já tem academias ali, mas talvez ela esteja gerando valor de outras formas. Talvez essa academia nova vai ser mais perto de algumas casas. E aí a pessoa, em vez de ter que andar 10 minutos para ir na academia, ou pegar o carro por 2, ela vai poder andar 2 minutos para ir na academia. Não é um problema, tá vendo? Andar 10 minutos para ir na academia, pegar o carro por 2 minutos é normal. Mas ainda assim ela gera valor para essas pessoas que estão muito perto dessa academia. Talvez ela tenha máquinas específicas que são melhores para alguns tipos de pessoa, muitas máquinas de glúteos, geralmente para as mulheres, né? Ou máquinas mais avançadas aí para um público de bodybuilding. Nenhum desses públicos tinha um problema de fato, né? Assumindo que havia outras academias ali decentes ou boas no bairro, mas ainda assim essa academia pode gerar valor para públicos específicos. E talvez ela só gere valor porque no começo ela está vazia, está mais vazia do que as outras. E talvez ela não esteja resolvendo um problema de que as outras academias estão superlotadas. Talvez elas estão com lotação normal, mas ainda assim ela gera valor e faz algumas pessoas quererem trocar de academia da primeira para a segunda, porque a outra costuma ser mais cheia. Essa aqui está vazia, está com os equipamentos novinhos. Eu via muito isso na McKinsey, quando eu trabalhava lá, né? É uma consultoria de estratégia de empresas e é engraçado porque o principal foco da McKinsey é resolver os problemas dos clientes, e faz sentido, né? Um tipo muito comum de projeto que tinha lá é o cliente tem um problema que ele não sabe como resolver, ele trazia uma equipe da McKinsey para ajudar ele a resolver aquele problema. E nesses casos, esses projetos eram sim, eles sim geravam valor através da resolução de problemas. Mas em outros casos, o cliente ele já sabia mais ou menos o que ele queria fazer, ele simplesmente queria uma segunda opinião, assim como talvez você vá em 2 médicos para um problema de saúde sério que você tem, ou 3, né? Já fiz isso. Eu quero uma segunda e uma terceira opinião. Por quê? Porque isso gera valor para mim. Talvez o primeiro já resolveu o meu problema, mas eu quero ter certeza. Existiam projetos na McKinsey que eram focados em treinar melhor uma determinada equipe do cliente. E não porque eles tinham um problema de não serem competentes, mas porque o executivo ali que contratava a gente, ele tinha uma mentalidade de, eu quero que a minha equipe esteja sempre o mais treinada possível, né, nessas determinadas áreas. E isso ajudava eles a performarem melhor enquanto empresa. Assim como um atleta, às vezes, contrata um treinador de alguma coisa específica, não porque ele necessariamente tem um problema, mas porque ele acredita que aquilo vai ser valioso para a carreira dele. Existiam também projetos na McKinsey de diagnóstico e benchmark. As empresas contratavam a gente para fazer um diagnóstico da situação delas e dar benchmarks de como eles estão performando em diferentes áreas. E algumas faziam aquilo porque achavam que poderiam ter um problema, mas outras faziam aquilo recorrentemente. Assim como você talvez vai no médico para fazer um exame geral preventivo todo ano, né? Saber se está tudo bem
com o seu corpo antes dele apresentar sintomas. Eles não tinham um problema de falta de performance ou de insegurança. Eles simplesmente viam valor naquele tipo de trabalho sendo feito com uma certa consistência, com uma certa recorrência. Talvez esse vídeo aqui seja o maior exemplo disso, né? Esse vídeo não é um produto que você pagou por ele, mas você está pagando com o seu tempo de alguma forma. Então dá para dizer que ele tem que gerar valor de alguma forma, né? Mas ele não está resolvendo nenhum problema seu. O título desse vídeo é O Maior Mito do Empreendedorismo Moderno. Eu não peguei em nenhuma dor, em nenhum problema seu para te chamar nesse vídeo. Esse é um título que simplesmente gera curiosidade. E se você é uma pessoa que é curiosa sobre negócios, se você é uma pessoa que quer se desenvolver como empreendedor, ou se você é uma pessoa que já viu vários vídeos meus aqui do canal e sente que eu gerei valor para você com alguma consistência ao longo dos vídeos que você assistiu, provavelmente você clicou nesse vídeo sabendo que ia ter algum aprendizado, algum insight, algum valor aqui dentro que não necessariamente vai resolver um problema seu, mas está tudo bem, porque nem tudo que a gente faz é para resolver problemas. A gente gera valor de N formas diferentes e talvez é isso que nos torne humanos, né? E não só robôs, né? Robôs, eles não têm sentimentos, eles resolvem problemas. Nós humanos temos outras coisas que a gente faz aí, além de resolver bucha. Agora, por falar em bucha, apesar de o seu trabalho como empreendedor não ser resolver problemas, todo empreendedor tem muitas buchas para lidar no dia a dia. Então eu vou deixar um vídeo aqui para você sobre a regra da bucha, que é uma perguntinha que todo empreendedor tem que se fazer para saber que está no caminho certo ou para saber se deve mudar de direção. E é uma coisa que muitos negligenciam. Então eu te vejo nesse vídeo aqui.